Olá, olá, 15 de março de 2021, confira as principais notícias desta segunda-feira. Fim de semana em São Luís foi de sol, praia e de muita gente sem máscara na orla marítima da capital. Começa a vigorar decreto que fecha bares e restaurantes por uma semana. Novo lote de vacinas segue agora pela manhã para cidades maranhenses. E veja ainda, Sampaio completa 3 jogos sem vencer na Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora, uma boa semana para você, semana que começou com muita chuva na capital maranhense, chove desde a madrugada com algumas interrupções, mas em vários pontos da cidade, nesse momento chuva torrencial, ventos fortes, trovoadas, enfim, é uma segunda-feira que começa já com o clima interferindo, claro, no dia a dia das pessoas. Para quem vai sair de casa agora, guarda-chuva, capa, enfim, se prepare porque a previsão para hoje, inclusive, é de um dia bastante chuvoso. Já começou na madrugada e deve se estender durante toda esta segunda-feira. São 7 horas mais um minuto, hoje é segunda-feira, você que está aí, né, com essa chuva, muita gente acaba ficando um pouquinho mais na cama para deitar, para levantar um pouquinho mais tarde, né? Pois é, aproveite aí, confira as principais notícias do dia aqui na TV Difusora. A gente começa hoje mostrando o trânsito aqui na capital maranhense, e assim que a gente começa o dia, vamos ver como é que está o trânsito nas principais ruas da cidade. Olha só, pista molhada, cuidado redobrado do motorista, hein? A gente tem no Roque Santeiro aí, ó, um alagamento aqui do lado esquerdo, os ônibus estão também obrigados a passar aqui para a pista da esquerda, eles geralmente vão naquela pista da direita, aquele ali vai passar direto, ó, vai pela direita mesmo, mas ali tem uma concentração maior, ali você percebe, ó, o ponto, ó, muita água na pista, portanto, cuidado, aí o trânsito vai ficando mais lento, ó, você pode perceber na imagem aí, trânsito bem lento na saída, quem está vindo do Angelim, quem vem dessa região, passa aí pelo Bequimão, e vai chegando a esse ponto chamado do antigo Roque Santeiro. Olha lá, um veículo de passeio teve que desviar para o lado esquerdo, você vê na imagem ao vivo, por conta dessa água acumulada nesta região aí, portanto, nesse instante. Os ônibus vão passando, mas os carros de passeio que vêm na pista da direita vão sendo obrigados a desviar. O ônibus também desviou, provavelmente de um buraco ali, você vê na imagem ao vivo. Trânsito complicado nesse momento para quem vem da Coab, vem do Angelim e segue aqui para Coama, para o centro da cidade também. Trânsito lento nesse instante, nesse ponto da cidade, a gente mostra com a imagem ao vivo. Olha lá, mais um carro de passeio lá, ó, tentando desviar, lá do lado direito para a esquerda, por conta dessa água acumulada na pista aí, nesse instante. Vamos sair dessa região da cidade para mostrar um outro ponto para você? Avenida Jerônimo de Albuquerque, num outro ponto agora a gente vai mostrar para você, olha só. Também com muita água na pista, a gente mostra nesse momento. Que ponto é esse aqui? Só para me ajudar. Próximo ali ao terminal da Coab, né? Próximo ao terminal da Coab, olha lá, a quantidade de ônibus saindo ali. Ó, ali é o terminal da Coab, os ônibus seguem no sentido Forquilha, na pista da direita, no sentido São Cristóvão, e agora os ônibus que vêm para os outros bairros, vêm para o retorno da Coab, vêm aqui para o Angelim, para esses bairros, estão se deslocando nessa pista da esquerda. Também um ponto ali de acúmulo de água, você vê na imagem aí no detalhe aí, ó. Muitos pontos, o motorista tem que ficar atento, a situação é complicada porque a chuva foi intensa, chuva muito forte na madrugada de hoje, eu repito, nas primeiras horas dessa manhã. Mais um ponto que a gente vai mostrar para você. Avenida dos Franceses, vamos ver como é que está por lá. Avenida dos Franceses com imagem ao vivo, você tem agora aqui no Bom Dia, prestação de serviços ao vivo para você aqui na TV Difusora. Aí, ó, Avenida dos Franceses, pista também bastante molhada nesse momento, próximo ali ao Parque da Vila Palmeira, próximo ao Complexo Esportivo Canhoteiro. Aí está, portanto, o trânsito nesse momento, pista da esquerda quem vem no sentido centro, no sentido contrário, a pista da direita quem vai para Coab, vai para outros bairros da cidade, vai se deslocar para aquele setor, tá bom? Mais um ponto último para a gente mostrar agora. Ponte do São Francisco, como é que está nesse instante depois de tanta chuva, hein, gente? A gente tem alguns pontos de alagamento em algumas pontes aqui na cidade. Nesse momento aí está, ó, Ponte do São Francisco. Você vê que a visibilidade está comprometida, motoristas com o farol aceso, muita chuva, chuva intensa. Olha essa imagem. Dá para perceber aí na imagem que chuva forte está caindo em São Luís, aqui na região central nesse momento. 2 pistas liberadas no sentido centro, uma pista liberada no sentido contrário para quem segue para o bairro do São Francisco, mas a chuva é intensa na capital maranhense. A gente mostra com imagens ao vivo nessa prestação de serviço aqui do Bom Dia, na parceria com a SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A gente traz da central essas imagens para você ao vivo aqui no Bom Dia. Portanto, você que está aí dirigindo,
Muito cuidado, pista molhada, cuidado redobrado, pista molhada nessa manhã de segunda-feira. Muita chuva mesmo aqui na capital do estado do Maranhão. Vou mostrar agora a segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, como é que está o trânsito por lá. A gente mostra a Avenida Getúlio Vargas, o cruzamento entre as ruas Pará e Amazonas. Olha só, está bem chovendo lá, hein? Chovendo também em Imperatriz nesse momento. Você vê até a imagem embaçada aí um pouco, né? Chuva em Imperatriz, pista molhada também. Pouco movimento nesse instante nessa avenida, que é uma das principais avenidas, uma avenida importante lá em Imperatriz. Você confere nas imagens ao vivo aqui do Bom Dia, hein? Chuva em todo o estado praticamente e o movimento pequeno aí nesta Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Imperatriz. Daqui a pouquinho a gente vai com o Geisel Nascimento ao vivo lá em Imperatriz, que inclusive atualizou os números da Covid. Tem um resultado aí, infelizmente, lamentável em relação ao número de óbitos, um levantamento que foi feito no mês de fevereiro, também nesse ano, portanto, de 2021, do ano todo já somado. E a gente daqui a pouco com o Geisel traz os detalhes, as informações para você. São 7 horas, mais 6 minutos, 7 e 6. Vem comigo porque o fim de semana foi de sol aqui, praia e muita gente circulando na orla marítima, descumprindo o decreto que obriga, por exemplo, o uso de máscara, né? Vamos ver na reportagem? São muitas pessoas circulando em um lugar só. Atividades físicas e, no meio disso tudo, a prevenção contra um inimigo invisível e de fácil contaminação. À beira-mar, atitudes preventivas são esquecidas por muitos. É um espaço ao ar livre e muitas pessoas ignoram o fato de que aqui também pode ser um ambiente de contágio e que, mesmo no lazer, elas precisam continuar seguindo todas as medidas preventivas. Alguns ainda fazem questão do uso de máscara. É um incômodo pequeno diante de todos os males que a Covid-19 tem causado. O que se vê hoje é exatamente a necessidade da obediência a essa exigência, né? Porque a rede hospitalar, tanto privada como pública, não se tem mais local para colocar pessoas. Não tem mais leito, não tem mais... enfim, está um caos, né? Então a gente está acostumado a vir fazer essa caminhada e sempre que a gente vem, a gente prefere colocar máscara. Por quê? Porque tanto é um cuidado para nós, como para as outras pessoas. Fazer atividade física usando máscara não é um incômodo, mas sim um privilégio. É o que reforça a Roméria, que cuida da saúde e da mente, mas sem descumprir as orientações das autoridades. A questão da segurança que ela nos traz, né, que sabemos que a segurança mesmo está em Deus. É Deus que nos segura, mas ela traz um certo bloqueio, né, daquela pessoa que se aproxima de você que está contaminada. Então ela vai te proteger de alguma forma, Deus vai usar a máscara. Então, por isso que nós estamos de máscara. O Batalhão de Bombeiros Marítimos tem feito um trabalho preventivo e educativo na orla. Nas ações já foram distribuídas 4.000 máscaras. Olhos atentos para qualquer atitude que ponha em risco a vida de banhistas no mar e fora dele. Tanto quando se fala de afogamentos ou de coronavírus, a missão é a mesma. Nesse contexto, né, de Covid, nós estamos fazendo as orientações aos banhistas, aos frequentadores de bares, fazendo aí orientações também no sentido de não aglomerar, né, não aglomerar as pessoas e também o uso de máscaras. Inclusive estamos distribuindo máscaras para que a gente possa contribuir com esse momento difícil que todos estamos passando. O Corpo de Bombeiros e outros órgãos integram a equipe de ações de fiscalização para cumprimento do decreto estadual em vigência. As demais portarias e protocolos publicados pelo governo do estado, coordenadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária. Já estamos participando aí da fiscalização no decreto que está em vigência. A partir de segunda-feira temos o endurecimento das regras desse decreto e vamos participar também da fiscalização, não só aqui na litorânea, como também bares e restaurantes de todo São Luís, todo o estado. Pois é, e a gente tem números dessa fiscalização, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você da fiscalização do primeiro decreto, porque a partir de hoje começa a vigorar aquele segundo decreto, o decreto que estabelece, por exemplo, o fechamento de bares e restaurantes pelo prazo de uma semana. Na verdade, o segundo decreto começou a vigorar na sexta-feira, mas hoje essa medida começa a funcionar, que é exatamente a exigência de fechamento de bares e restaurantes pelo prazo de 7 dias inicialmente. Equipes de agentes da Vigilância Sanitária vão continuar a fiscalizar o cumprimento desse decreto. Na capital, estabelecimentos já foram interditados por descumprirem as medidas. O Eduardo Bueno tem para nós as informações sobre esses dois assuntos, começando, Eduardo, claro, pelo fechamento dos bares e restaurantes, não é? Bom dia.
Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, segundo a Vigilância Sanitária Estadual na região metropolitana de São Luís, 4 bares e restaurantes foram interditados nesse período que compreende, então, o tempo que ficou em vigor o decreto antigo que determinava que esses estabelecimentos fossem fechados às 9 da noite. Adalberto, neste final de semana começou a funcionar também o site em que os donos destes tipos de estabelecimentos podem entrar para fazer o cadastro, para receber aquele auxílio que foi anunciado pelo governo estadual, que vai ser pago, um benefício a ser pago durante esse período de uma semana, quando começa a valer a partir de hoje e segue até o início da próxima semana, a suspensão das atividades desse setor da economia. Vamos conferir na reportagem. Bares e restaurantes fechados mais uma vez. É o que foi acrescentado no decreto do governo do estado, que foi prorrogado até o dia 21 de março. Será uma semana sem movimentação financeira. Com o endurecimento das regras de enfrentamento à pandemia, a situação do setor comercial gerou perspectivas negativas para o futuro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, no Maranhão, estima um aumento considerável de prejuízos. Nós tememos, sim, por mais empresários fechando empresas e empregados sendo desligados. Gustavo também é empresário e teve que fechar mais um estabelecimento. Bom, no meu caso específico, embora seja presidente da Abrazel, eu estou preferindo recuar, puxar um pouco o freio de mão nesse momento e esperar esse momento todo pandêmico, porque a gente sabe também da preocupação do governo em preservar a vida, a saúde, a segurança das pessoas, mas também precisamos preservar empregos, então é uma balança muito dura de ser discutida. Por conta das restrições, o governo anunciou a criação de um auxílio emergencial estadual. Nós fizemos um levantamento de quem são esses estabelecimentos e de qual é a movimentação mensal desses estabelecimentos. Então, atribuímos o valor de R$1.000, que vai ajudar muito os pequenos empreendimentos, notadamente pequenas pizzarias, às vezes lanchonetes de cachorro-quente, às vezes pequenos restaurantes que estão na periferia. Os beneficiários devem ficar atentos ao preenchimento dos requisitos necessários e posterior aprovação. Com toda certeza, a gente fez uma previsão de que esse valor, para muita gente, vai ser muito importante, porque nós temos pequenos negócios que às vezes não tiram R$1.000 de lucro em uma semana. Então nós estamos pedindo, quase implorando, que a população compreenda esse momento, que fique em casa, que paralise os seus negócios um pouco e nós vamos fazer essa contribuição, essa subvenção para que as pessoas não fiquem totalmente descobertas, totalmente abandonadas nesse período. Bom, a Vigilância Sanitária apresentou também outros dados. Foram fiscalizados, então, durante todo este período, 1.495 bares e restaurantes das cidades de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e Imperatriz. E essa operação foi realizada em parceria com as vigilâncias sanitárias municipais. Foram lavrados, então, 82 termos de intimação, 28 autos de infração e, como eu já falei, 4 interdições. As empresas, então, têm um prazo de 15 dias para apresentar a defesa. As multas variam de R$2.000 a R$1,5 milhão de reais, dependendo da reincidência. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Mello. Obrigado, Bueno, pelas informações. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Ao longo dos nossos telejornais, vamos falar hoje sobre esse primeiro dia, né, em que está vigorando esse decreto relacionado a bares e restaurantes também. Agora a gente mostra os números da Secretaria de Estado da Saúde, números do boletim sobre a pandemia aqui no Maranhão, na tela para você conferir. 228.411 casos confirmados, 210.730 casos recuperados. O número de casos ativos subiu para 12.198. O número de óbitos, 5.483. Novos casos na ilha, 71, 45 em Imperatriz e nas demais regiões, 291. Pelo número de casos ativos, na sexta-feira, o governador Flávio Dino, em entrevista coletiva, já anunciou um hospital de campanha que vai ser montado aqui na capital, mais uma vez aqui na capital, portanto, teremos um hospital de campanha. A pandemia mudou os planos de quem iria viajar nessa época do ano, mas você sabia que o consumidor, aliás, hoje é dia do consumidor, tem direito ao reembolso ou remarcação das passagens nesse período? Saiba mais na reportagem de Geice Gomes. Edilson passou 18 dias no Maranhão.
paulistano tinha marcado a viagem para o ano passado, mas adiou por causa da pandemia. Foi que essa viagem que eu estou fazendo agora era para ter feito no começo do ano passado. Aí foi quando chegou a epidemia e teve que cancelar. E agora a gente conseguiu fazer a viagem. Um ano depois, a viagem aconteceu, mas com algumas restrições. Não tirar máscara, está sempre higienizando as mãos e mantendo sempre a distância, né, um do outro. Sempre. Essas restrições e riscos trazidos pela pandemia têm motivado o cancelamento de viagens. De acordo com a Lei 14.034 do ano passado, os consumidores continuam tendo direito ao reembolso ou remarcação da data da viagem. Então, é importante que o consumidor saiba que, em caso de cancelamento de voo, ele pode pedir o reembolso, ele pode remarcar essa passagem na mesma companhia que ele contratou ou em outra companhia, ele pode remarcar, no caso, mudar o voo, e ele pode solicitar um crédito. E esse crédito, a lei fala que pode ser usado por ele ou por um terceiro, dentro do prazo de 18 meses do recebimento do crédito. O descumprimento da lei pode ser denunciado através do aplicativo Procon MA pelos telefones 3261-5100 e 151 e também através do endereço eletrônico www.procon.ma.gov.br. A determinação vale tanto para compras feitas diretamente com as companhias aéreas quanto para compras feitas em agências de viagem. O Procon está notificando as empresas denunciadas. Mas é importante que o consumidor saiba que ele precisa entrar em contato com a companhia aérea. Se não conseguir resolver lá, vem procurar o Procon. Por falar em Procon, tem aquela renegociação de dívidas, né? Só que é online, começa a partir de hoje, exatamente Dia do Consumidor. Daqui a pouquinho, no nosso giro de notícias, esse é um dos destaques. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Agora vamos à cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, com o Geisel Nascimento, que está comigo. Tem vários assuntos em destaque. Geisel, bom dia. A gente começa falando sobre a pandemia. Infelizmente, né, uma contabilidade aí que a gente não gostaria de divulgar, mas é obrigado ao levantamento relacionado ao número de óbitos esse ano em Imperatriz, Geisel. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Infelizmente, né, vamos estar divulgando agora umas informações que, segundo o boletim epidemiológico que monitora os casos do novo coronavírus, 39 pessoas morreram por causa da doença aqui em Imperatriz até o dia 13 de março. Neste ano, até agora, 122 pessoas morreram por causa da Covid-19. A pior situação foi em fevereiro, quando 70 pessoas perderam a vida. Em 2020, os 3 piores meses foram maio, com 153 mortes, junho, com 90 óbitos e julho, com 39 mortes. E o outro assunto também que vamos destacar nessa nossa participação, faleceu no sábado o cantor, compositor e jornalista Joselim de Cristo Magalhães. Atualmente era servidor da Prefeitura de Imperatriz na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. O Selim Galhães, como era conhecido artisticamente, nos deixou. Nosso sentimento aos familiares. E na ronda policial, um triplo homicídio foi registrado pela Polícia Militar na cidade de Açailândia. As vítimas foram 3 homens jovens. Segundo as primeiras informações, eles estavam num salão de cabeleireiro, numa brincadeira de baralho. Vários tiros foram disparados. Outras pessoas também estavam no salão, mas não foram baleadas. De acordo com a Polícia Militar, nessa brincadeira houve um desentendimento e uma investigação já foi aberta para tentar entender o que realmente aconteceu. Adalberto, esperamos que durante essa semana que só está começando, possamos dar boas notícias aqui no Bom Dia Maranhão. É com você no estúdio. Precisamos. Bem, obrigado, Geisel. 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. No próximo bloco, o Silvio Alves destaca as principais notícias do fim de semana na área de segurança. A gente volta já, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora, você acompanhando a nossa programação. Lembrando que os ônibus estão circulando normalmente nessa manhã. Havia uma expectativa para a greve dos rodoviários, não houve um acordo na semana passada na reunião que eles tiveram com os empresários, mas respeitando o tempo de pandemia que estamos vivendo, a dificuldade que as pessoas já estão enfrentando, o decreto, por exemplo, que começou a vigorar na última sexta-feira com algumas medidas restritivas, além daquelas já anunciadas anteriormente,
o sindicato decidiu suspender a greve de hoje. Portanto, os ônibus estão circulando. Você viu nas imagens ao vivo que nós mostramos aí, né? De vários pontos da cidade, os ônibus circulando. A gente só reforça aqui daquela greve programada. Foi suspensa, portanto, na data de hoje, tá bom? São 7 horas e 22 minutos. Agora a gente fala de segurança. Comigo aqui, Silvan Alves, nessa manhã de muita chuva em São Luís. Silvan, bom dia. Muita chuva. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, 3 homens foram presos por policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar depois de terem praticado um assalto. Onde foi esse assalto? Esse foi no Pet Shop, lá no Maiobão. Esses indivíduos, eles estavam num Gol, que inclusive esse veículo é locado, e fugiram depois da prática desse assalto, foram perseguidos, e já em uma área de mata fechada, eles foram encontrados lá com uma arma, os objetos, o veículo, né? E também uma pistola, que foi a arma que eles utilizaram. Além de joias, porque na casa onde funciona o Pet Shopping, onde funciona o Pet Shopping também tem a casa, tem a residência, onde eles tiveram acesso à residência dessas pessoas e acabaram roubando também algumas joias que foram encontradas com eles. Foram levados para o plantão central lá do Maiobão, onde foram autuados em flagrante. A polícia diz que esse grupo aí, ele já vinha se reunindo já há algum tempo, já praticando assaltos lá naquela região. Silvano, no São Cristóvão, aqui na capital, câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Eles não estão respeitando nem uma mãe com um bebê no colo, Silvano? Pois é, infelizmente, essa cena aí é registrada por câmeras de segurança, mostram a fragilidade das pessoas que moram naquela região ali do Jardim São Cristóvão. Olha, a moça está com um bebê no colo, e ela vinha com o celular na mão. Quando observou a aproximação da moto, ela ainda tentou, né? Ela tenta esconder o celular ali, mas ele já tinha visto, né? E abordou ela, tomou o celular e foi embora. Esses assaltos são frequentes ali naquela região do Jardim São Cristóvão, IP São Cristóvão. Não sei se necessariamente essa mesma dupla aí, mas assaltos de moto são recorrentes ali naquela região. Ou seja, já imagino que a pessoa tem um celular, não pode ter celular. Exatamente, não pode ter porque eles vão levar. Eles vão levando o celular, exatamente. Que situação. E o susto em com um bebê no colo. Susto com um bebê no colo, né? Você imagina. Que coisa. Obrigado, viu, Silvano? Até amanhã. amanhã. Boa semana. Até amanhã, Adalberto. Silvan Alves apresenta de segunda a sexta, gente. Cedinho, 6 da manhã aqui na Difusora. O Bandeira 2, você não pode perder a audiência lá em cima. São 7 horas e mais 25 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Um dos destaques do giro é exatamente a negociação de dívidas a partir de hoje, que é Dia do Consumidor. Confira agora. Começa hoje e segue até o dia 31 de março o mutirão online de renegociação de dívidas promovido pelo Procon Maranhão. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento será online e consumidores poderão renegociar dívidas com fornecedores de diversos segmentos do mercado. Para participar, os interessados devem acessar o site do Procon e clicar no banner do evento na página. A Secretaria Municipal de Educação de São Luís divulgou o resultado das matrículas para vagas em turmas de educação infantil em 2021. A lista completa com o nome dos selecionados pode ser acessada no site da Prefeitura. Pais e responsáveis dos estudantes pré-matriculados deverão realizar a confirmação das matrículas na escola escolhida a partir de hoje. O prazo se estende até sexta-feira, dia 19. Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal convida os usuários do aplicativo Caixa Tem a atualizar os dados cadastrais no aplicativo. O procedimento já pode ser feito pelos clientes nascidos em janeiro. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir as instruções do aplicativo usado para movimentar as contas. Segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e prevenir fraudes. A madrugada foi de muita chuva na capital maranhense. Em alguns pontos da cidade a chuva continua. A gente vai ver agora a previsão do tempo para hoje e para essa segunda-feira, saber como é essa semana nas principais cidades do estado. A gente começa com a Imperatriz, por lá predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Imagens ao vivo, Belo Rio, Tocantins aqui à direita, você percebe aí no detalhe. E hoje a previsão é de 23 graus de mínima e 31 de máxima na cidade de Imperatriz. Tempo nublado, aí você vê nas imagens do clima ao vivo em Imperatriz. Em São Luís, a madrugada foi de muita chuva e predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva durante a manhã e também à tarde. A mínima é de 25, a máxima é de 31 graus. Agora vamos falar do tempo em Açailândia. Por lá, sol e aumento de nuvens pela manhã,
pancadas de chuva à tarde, também à noite. A gente vê aqui ao vivo, ó, como é que está a Açailândia agora. Sol aparecendo timidamente, 24 de mínima, 33 de máxima na cidade de Açailândia e muitas nuvens de chuva na região. Você percebe aí no detalhe da imagem do climaauvivo.com. Imagens ao vivo de Açailândia, recebendo o abraço de toda a equipe aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos ver como é que vai ficar o tempo em mais 3 cidades. A chuva é intensa em todo o estado nessa época do ano e a gente vai mostrando para você. São as águas de março chegando, já chegaram, né, com muita força. E a gente mostra para você em Caxias, mínima de 25, máxima de 31. E por lá, no dia de hoje, predomina tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Itapecuru-Mirim predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também a qualquer momento, mínima de 24, máxima de 30 graus. Vamos para a Zedoca, porque por lá em Zedoca predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva durante a manhã e também à tarde. Olha a mínima, 22 e a máxima 30 graus e aquela história, vai chover, mas a temperatura continua elevada, aquela sensação de abafado continua ainda nessa época do ano. No próximo bloco, a Secretaria de Estado da Saúde inicia a distribuição de nova remessa da Coronavac para as cidades do interior do estado. Vem aí também Diogo Coutrin para falar de política, mostrar inclusive que o destaque para a reunião dos governadores com o ministro Pazuello, que já disse que fica no ministério. E a gente vai ver o que foi decidido dessa reunião já já. Imagens ao vivo a gente tem nesse momento do tempo em São Luís, a gente falou ainda há pouco para você. Tempo nublado, chuva a qualquer hora e é assim, ó. Aqui na região da Camboa, como é que está o tempo? Chovendo e chovendo forte na ilha, na capital de todos os maranhenses. Nós voltamos já já. São 7 horas e 32 minutos, não perca a hora, 7h32 agora, hein? Você sabia que cerca de 65% das pessoas infectadas com o novo coronavírus experimentam alteração no paladar ou no olfato? Pois é, vamos saber mais na reportagem do Ciro Mineiro. A Indara foi diagnosticada com Covid em maio do ano passado. Felizmente, os sintomas foram leves, mas a doença deixou sequelas. Até hoje, ela ainda não recuperou totalmente o olfato e o paladar. O que eu percebo é que logo no começo, até 2020, eu não sentia gosto. Agora, aos poucos, tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto. Perder o olfato e o paladar são sintomas clássicos de quem é acometido pela Covid-19. Normalmente, os pacientes recuperam os sentidos em um curto espaço de tempo. Mas quando isso não ocorre, é necessário buscar ajuda médica. Isso, na maior parte das vezes, né, na maior parte, 75%, 80% dos pacientes, ela é autolimitada e acaba melhorando ao longo de 2, 3 semanas e desaparece por completo. Entretanto, tem aqueles casos que podem ficar sequelas, né, a pessoa pode passar meses, às vezes 1, 2, tem pacientes com 9, 10 meses de perda de olfato ou diminuição significativa do olfato. Mas o que acontece é a inflamação exagerada das células que circundam, né, que protegem os neurônios olfatórios. Em alguns casos, quando as pessoas não se submetem a tratamentos adequados, a perda, principalmente do olfato, pode se tornar irreversível. Com certeza, quanto mais tempo o paciente demora, né, para buscar o auxílio tratamento, mais difícil, mais complicado e mais lento vai ser todo esse processo. Mesmo diante dessas sequelas, a Indara é só gratidão por não ter tido outros sintomas mais graves e por ter conseguido superar a Covid-19. O sentimento é esse, é de muita gratidão mesmo, e uma hora vai voltar. Se Deus quiser, boa recuperação aí para a Indara. São 7 horas e 34 minutos, 7h34. Governadores dos estados do Nordeste comunicaram no fim de semana ao ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a negociação para a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik. A previsão é de que as doses sejam distribuídas a partir de abril. A reunião foi por videoconferência. Depois do calendário apresentado por Pazuello, os governadores traçaram uma meta. Para chegar no mês de abril, com cerca de 50 milhões de pessoas de todo o grupo de risco vacinado. Com a permissão do Congresso Nacional, os estados têm autorização para fazer a compra de vacinas, mas todas serão encaminhadas ao Ministério da Saúde, que coordena o Plano Nacional de Imunização.
O consórcio de governadores do Nordeste fechou contrato com a Rússia para a compra de 37 milhões de doses da Sputnik. Apesar de a vacina ainda não ter sido aprovada pela Anvisa, a expectativa é que o uso emergencial do imunizante seja liberado até abril, quando está prevista a chegada dos primeiros 2 milhões de doses ao Brasil. Infelizmente, está um salve-se quem puder. Cada município, cada estado está correndo atrás de medidas para reverter o seu cenário local. É muito difícil você trabalhar assim, você organizar a população que não sabe quando vai ser vacinada, as pessoas ficam ansiosas, ficam descrentes. No Rio de Janeiro, a falta de imunizantes provocou o adiamento na aplicação da primeira dose da vacina em idosos de 75 anos. A prefeitura não informou quando os estoques serão reabastecidos. Em São Paulo, pelo calendário oficial do governo, as pessoas com 75 anos começam a ser vacinadas na segunda-feira, mas algumas cidades, como São Bernardo do Campo, anteciparam para hoje, o que fez com que o ex-presidente Lula, de 75 anos, recebesse a primeira dose da vacina Coronavac em um posto de atendimento drive-thru na cidade, no ABC Paulista. Ele é o quarto ex-presidente da República a ser vacinado, depois de Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Comigo aqui no estúdio, John Coutrinho. Ô, John, ainda no sábado, o governador Flávio Dino disse pelo Twitter que o Ministério da Saúde se comprometeu também a comprar as doses da vacina, é isso? Isso, exatamente. O consórcio Nordeste, do qual o governador Flávio Dino faz parte, e é liderado, Adalberto, pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT. Eles fizeram uma conferência virtual com o ministro Pazuello. Essa que a gente mostrou na reportagem. Exatamente. E aí, eles acertaram primeiro acertaram a compra das doses da vacina russa Sputnik, abrindo parênteses, né? Ainda falta o aval da Anvisa. Exatamente. Isso é importante destacar. Mas, diante disso, ficou acertado que já em abril essas doses devem chegar e até lá já deve ser aprovado pela Anvisa as vacinas da Sputnik. O que ainda falta concluir, Adalberto, nessa negociação? Quem pagará a primeira conta, não é? Se são os governadores, né? Depois serão reembolsados, né? Ficou essa dúvida aí, ou se o governo federal já paga logo de imediato. Por quê? Porque os governadores do Nordeste, em comum acordo, avaliaram que era melhor, né, doar parte dessas doses para o plano de imunização nacional. Ou seja, não serão todas para o Nordeste. Quem ficará a cargo de distribuir é o governo federal, o Ministério da Saúde. Então, eles acharam por bem fazer dessa forma. E aí, até quarta-feira, né, deve ser definido isso, Adalberto, e serão 37 milhões de doses, já com prognóstico, já no próximo mês, de chegar essas primeiras doses da vacina russa distribuídas ao Nordeste. Agora, essa definição vai acontecer depois, mas uma definição deve acontecer hoje, que é se o ministro Pazuello fica no Ministério ou não. Dá os detalhes para a gente, John. E aí fica a grande pergunta, como ficará esses contratos, né? Se o ministro Pazuello sair, será dado continuidade ou não? Independente disso, Adalberto, a gente apurou que, independente disso, o ministro Pazuello ficando ou não, os contratos serão dados seguimento, inclusive essa compra da vacina russa. O que rolou no final de semana? Há uma pressão muito grande para que o ministro Pazuello deixe o cargo, né? Houve até uma combinação de versão que depois foi desmentida, que o ministro Pazuello se reuniu, que estaria doente, né, problema do coração, mas na verdade depois ele acabou desmentindo que não e que fica por enquanto. Foi sondada, né, quem foi sondado para o cargo, alguns nomes. A princípio, o presidente Bolsonaro se reuniu com a cardiologista Ludmila Rajá para que possa ela assumir esse cargo. Mas não ficou acertado essa cardiologista assumir e, diante disso, nas redes sociais, bolsonaristas começaram a atacá-la. Pegaram, né, começaram a pegar a história dela. E pegaram alguns vídeos dela, né, falando com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela é uma crítica, né, do uso da cloroquina, desse tratamento alternativo. Ou seja, ela é a favor do isolamento social, em casos extremos até o lockdown. E isso vai ao encontro do que pensa o presidente Bolsonaro, que realmente, o presidente Bolsonaro realmente, ele que é o ministro da Saúde. Ele que dita as regras e as normas. O Pazuello hoje só obedece. Então, se a Ludmila tem esses pensamentos contrários hoje, né, ela é contra o que defende hoje o presidente da República, certamente
vai ter um conflito ali, um choque entre ela e o presidente em algum momento. Então isso está sendo avaliado. O que está pesando? Pesa a indicação do Centrão. Ela é muito amiga, né? já tratou, já é médica, inclusive, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, é médica, inclusive, do Pazuello, né? Dessas figuras aí políticas e que estão aí indicando o nome dela, o Centrão. Mas, segundo informações, as últimas informações agora de manhã, ela deve, né, segundo o jornal O Globo, Adalberto, ela não deve aceitar o convite e deve fazer um comunicado agora de manhã e outros nomes devem ser sondados. Ô John, o senador Roberto Rocha explicou a saída dele do PSDB? Ele divulgou uma carta no final de semana aí tentando explicar, né? Adalberto, contornar a saída dele do partido. Ele disse que foi um comum acordo, que já vinha tratando com a cúpula do partido há muito tempo a saída do PSDB, ante a decisão dele de apoiar o presidente Jair Bolsonaro e o PSDB ser o partido de oposição ao presidente Bolsonaro. Então ele já vinha tratando da saída dele há muito tempo, com os dirigentes partidários, com o presidente Bruno Araújo, que é hoje quem comanda a legenda, e disse que não poderia ficar no PSDB e que deixa o partido, não é, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de conflito, de confusão. E agora ele vai buscar uma nova legenda. Aí fez críticas ao partido aqui no Estado, né, aderir ao governo Flávio Dino, lembrando que o PSDB agora faz parte, né, da base do governador Flávio Dino. O Roberto Rocha criticou isso. Então, segundo ele, não teria mais, né, clima para ele ficar no partido. Ele ainda vai aguardar aí um tempinho para definir sua nova legenda, mas ele deve seguir, Adalberto, com o que o presidente Bolsonaro decidir, né, qual legenda ele deve ficar. O presidente Bolsonaro tem conversado muito com o PSL, né, tem avançado as conversas com o PSL, e aí pode ser também o destino do senador Roberto Rocha. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Diogo Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7 horas e mais 42 minutos, 7h42. Vem comigo, a gente vai acompanhar os números da vacinação atualizados em todo o estado. Aqui na capital, a gente está de olho nesses números e traz para você. Olha só, vacinas aplicadas no Maranhão, 315.886 vacinas. Na capital, 79.110. Esse número foi atualizado pela Secretaria Municipal e pela Secretaria Estadual de Saúde, número de vacinas. Lembrando que agora, né, de sexta-feira para cá, o governador Flávio Dino alterou aquela norma do decreto lá que estabelecia o percentual mínimo de 60% de vacinação no município para receber novas doses. Esse número agora passou para, era 70%, né? Agora 70%, era 60%, então quem vacinar vai continuar recebendo vacinas, né? Ficou bem claro isso a partir desse decreto e hoje, inclusive, há uma distribuição nova de vacinas para o interior do estado. Essa nova remessa da Coronavac, quem está acompanhando agora e traz informações ao vivo para nós é o Eduardo Ericeira, que está com a gente para dar os detalhes sobre essa ida dessa vacina. Eduardo, você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Eu estou aqui com o Coronel Luiz Magno, que é comandante do CTA, que vai nos repassar mais informações. Inclusive, a gente já antecipa, né, por conta da chuva que a gente tem acompanhado aí, Adalberto, desde a madrugada, chovendo muito durante a manhã de hoje. Por conta disso, a viagem, o transporte dessas doses vai sofrer um atraso por essas questões aí meteorológicas. Mas eu vou conversar agora aqui com o Coronel Luiz Magno, que é comandante do CTA, que vai nos repassar mais informações. Coronel, por conta de condições climáticas, houve um atraso aí na distribuição dessas doses para o interior do estado. É isso? Muito bom dia ao senhor. Bom dia ao telespectador. Isso, justamente, por conta das condições de tempo, a gente entrou em contato com a SES, lá a Central de Logística, e eles estão aguardando o tempo melhorar. A previsão é que para 9 horas melhore o tempo, que a chuva pare aqui em São Luís e a gente vai ter condição de decolar com 2 helicópteros e o avião que está lá no aeroporto. Chove muito forte nesse momento agora, tem que esperar a chuva aliviar, passar totalmente. Que condições seriam adequadas para que essas doses possam chegar, ser transportadas aí para os municípios? Isso, inicialmente a gente precisa que a chuva ela pare aqui em São Luís, principalmente aqui no CTA, para que a gente tenha condição de embarque nas aeronaves e no aeroporto também. Aí, a partir dessa condição, a gente precisa também que não esteja chovendo no destino, para poder a aeronave conseguir chegar até o destino. O
Vocês têm mantido contato, então, com a Secretaria Estadual de Saúde para que o caminhão refrigerado traga as doses, para que, assim que elas cheguem, elas sejam embarcadas e também no destino final, com os municípios do interior do estado, para também saber a condição climática no local, não é isso, Coronel? Isso. A central de logística está aguardando com o caminhão lá na central de refrigeração e assim que der condições de embarque, a chuva aliviar, eles deslocam até o CTA e a gente embarca essas doses nos helicópteros e segue destino para o interior. Coronel, daqui partem quantas aeronaves e outra aeronave vai sair de outro local? Como é que está essa questão de logística? Temos um avião saindo do aeroporto, é um avião da Secretaria de Governo, ele transporta para os destinos, para os pontos mais distantes do Maranhão. Então, ele vai levar as doses de Açailândia, Imperatriz, Balsas, depois ele segue para Timon e retorna para São Luís. E os 2 helicópteros nossos vão para a região central aqui, Pedreiras, Regional de Pedreiras, Regional Presidente Dutra, Regional de Barra do Corda, seguindo até São João dos Patos. A possibilidade, claro, como a gente falou, depende de uma condição meteorológica, mas há possibilidade de não serem transportadas hoje ou assim que tiver condição climatológica, que a chuva cessar, será feito o transporte? Pela previsão do tempo, como há uma previsão de melhora no tempo para as 9 horas, é provável que a gente consiga fazer essa distribuição hoje. Ok, obrigado, Coronel. Agradeço pela sua participação, comandante aqui do Centro Tático Aéreo. Só reforçando, Adalberto, telespectadores, no total, aí são 14.800 pessoas que já foram vacinadas com a segunda dose, que é a chamada D2, 31.783 com a primeira dose, que é a chamada D1. Só lembrando, são agora nessa oportunidade, aí pessoas que serão vacinadas são profissionais de saúde e também idosos de 75 até 48 anos de idade. Só reforçando aí, então daqui a pouco, previsão para 9 horas da manhã, como o comandante falou, o coronel Luiz Magno, previsão então que seja transportada a partir das 9 horas da manhã, assim que a chuva cessar. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Muita chuva, portanto, aí nessa região aqui do Calhau, o local de embarque, portanto, das vacinas e por isso o atraso, como o Eduardo detalhou aí para você que está acompanhando o nosso Bom Dia. São 7 horas e 47 minutos. Acho que não dá para o Eduardo mostrar lá para as imagens, né, para mostrar que a chuva é intensa nessa área de embarque. A informação que já foi dada aqui por volta de 9 horas da manhã, dependendo da situação do tempo, pode ser que esse embarque de fato aconteça. A gente vai mostrar para você, olha só, essa aí é a região do embarque. Olha aí, você vê aí a região do embarque, portanto, desses helicópteros é essa e olha como a chuva está, a visibilidade comprometida por conta da chuva, atrasando o cronograma de distribuição das vacinas aqui do estado do Maranhão. A gente está com imagens ao vivo, nós inclusive mostraríamos um dos embarques nesse momento do helicóptero, programado exatamente para esse horário, às 7 horas e 40 era a previsão do primeiro embarque, estamos às 7h47, iremos mostrar ao vivo, mas aí mostramos aí já o tempo para você ter uma ideia de que realmente a situação está bastante complicada, a área do Calhau aí com a chuva intensa em boa parte da ilha de São Luís, mas durante o dia de hoje devem seguir essas doses de 2 pontos aqui da capital para o interior do estado. Ao vivo, informação no Bom Dia, são 7 horas e 48 minutos, você ligado com a gente. A Prefeitura de São Luís reabriu o cadastro de idosos para vacinação contra a Covid-19. Durante o fim de semana, o sábado, inclusive, foi de movimento nos locais de imunização. Vamos ver. Dona Lindalva tem 76 anos, está dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde para receber a imunização, mas perdeu o prazo e se negava a receber a vacinação. Mas a família insistiu, ela e o irmão compareceram no campus da UFMA e foram atendidos no sistema drive-thru. Agora eu não vou pegar mais essa maldita não, porque eu já nem olho para essa televisão. Por inúmeros motivos, muitos idosos acabaram perdendo o prazo. Por isso, a sexta e o sábado foram dias de alcançar este grupo. Havia dado uma paradinha devido à falta das vacinas para continuar a primeira dose. Estávamos atendendo apenas a segunda dose, tanto dos idosos quanto dos profissionais. Com a chegada de mais doses de vacina, conseguimos aí voltar, retomar a vacinação desses idosos. No Centro Municipal de Vacinação, uma movimentação tímida foi registrada. Tudo ok. Disse Jesus, Pai, está consumado. Consumado o quê? A saúde, a verdade, tudo de bom. Pessoas como a dona Isabel, que já está ansiosa e contando os dias para receber a segunda dose. Um sentimento de alívio, né? Que a gente está se sentindo segura, né? Dessa doença, né? Que está matando milhões de pessoas, né?
Para alcançar todos os idosos, foi montada uma estratégia aplicada no Centro de Saúde do bairro Liberdade. Os idosos que tiveram dificuldade no cadastro foram encontrados pelas equipes de saúde. No total, foram localizados 583 aptos a receber a vacina. O prefeito Eduardo Braide acompanhou o momento. Nós vamos vacinar todos os nossos idosos. Por isso, aqueles que não conseguiram se cadastrar na plataforma Vacina São Luís ou que perderam o dia da sua vacinação, nós estamos indo atrás, por meio de agentes comunitários de saúde, da equipe de profissionais de saúde que trabalham nos postos de saúde, estamos descentralizando esse atendimento, de forma que nós vamos atingir a todos os nossos idosos da cidade de São Luís. Você viu aí na vinheta que a gente vai falar agora de esporte. A gente vira a chave e sai da saúde para falar de esporte. Claro, Copa do Nordeste em destaque, a maior competição regional do país nesse primeiro semestre. Gente, no final de semana o Sampaio seguiu sem vencer na competição. Sábado o time boliviano enfrentou o Botafogo na Paraíba pela terceira rodada e olha, o resultado foi ruim para as duas equipes. O jogo foi disputado na capital paraibana e foi o Sampaio quem largou na frente. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para André Luiz, que abriu o placar. O time boliviano jogou bem o primeiro tempo e esse chute de fora da área de Johnny levou perigo. Na sequência, ele obrigou o goleiro a espalmar uma bola depois de uma falta cobrada. O Botafogo chegou com perigo com Samuel depois de cobrança de escanteio. O centroavante Jefinho arrumou para bater de perna direita e nesse lance quase marca. Mas ainda nos acréscimos do primeiro tempo, o Belo marcou esse golaço de fora da área com o Elton. No segundo tempo, o Sampaio caiu de produção outra vez. Nesse outro lance, Juninho meteu essa bola na trave e quase o Botafogo vira. Agora, em contra-ataque, o time paraibano pega a zaga do Sampaio aberta e o Elton obrigou o Mota a salvar o que seria o segundo gol do Botafogo. Gabriel Vasconcelos pressionou a saída de bola e quase marca na saída do goleiro Felipe. No finalzinho, Alan de cabeça tentou, mas ficou nisso mesmo. Final, Botafogo 1, Sampaio também 1. Obviamente que a gente veio para cá buscando a vitória, né? Então estamos numa sequência onde a gente faz tempo que não ganha, então são 5 jogos e o tempo todo a gente buscando, estamos oscilando em desempenho em alguns momentos da partida, mas o tempo todo lutando, o tempo todo correndo, o tempo todo buscando vencer e esse é o aspecto que a gente ressalta. Primeiro tempo, o Sampaio começou melhor, com muita vontade, né, para cima do adversário, mas no segundo tempo deu uma queda considerável, inclusive. O time tricolor, mais uma vez, acabou cedendo o empate, quase acontece de novo uma virada parecida com o que a gente viu na Copa do Brasil, por parte do time do Botafogo da Paraíba, que foi bastante criticado no primeiro tempo. O time jogou do que tem apresentado, é um time em formação, o Sampaio Corrêa está em formação agora, mas preocupa sim, como disse o Rafael Guanais, são 5 jogos sem vencer, 3 deles na Copa do Nordeste, que é uma competição curta, são apenas 8 jogos na primeira fase, o que faz com que a equipe agora tenha que acordar e vai ter um jogo, mais uma pedreira pela frente, vai pegar o Vitória da Bahia, que no final de semana ganhou exatamente da equipe do Bahia no Clássico Regional, está embalado aí o Vitória e esse é o adversário do Sampaio Corrêa, portanto no jogo que acontece no próximo domingo, partida confirmada para domingo entre Sampaio Corrêa e a equipe do Vitória, pela Copa do Nordeste. A gente tem, inclusive, a classificação e vai dar já para você a classificação do Grupo A e do Grupo B da Copa do Nordeste, mas antes a gente vai conferir agora outros resultados da competição, inclusive do jogo que a TV Difusora transmitiu ao vivo. Vamos ver? Ainda no sábado, em partida transmitida pela Difusora, o Vitória bateu o Bahia por 1-0 com esse gol de Samuel. O ABC saiu na frente em Natal com o Netinho. O empate do Confiança veio no segundo tempo, com o Bruninho. Fortaleza e 13 de Campina Grande também ficaram no 1-1, e foi o 13 que marcou primeiro com o Jairinho. O time cearense empatou com o Wellington Paulista. Também terminou empatado o clássico alagoano, ontem entre CSA e CRB. Noberto abriu o marcador para o CSA. O empate veio com esse gol de Diego Ivo.
Aí, portanto, os jogos do final de semana, você conferiu os resultados do fim de semana. Ainda no sábado, Altos e Ceará ficaram no 0-0. E na quarta-feira, a rodada vai ser encerrada com o Sport recebendo a equipe do 4 de julho. Os dois times cearenses se enfrentam com transmissão ao vivo da Difusora no final de semana. Ceará e Fortaleza é o clássico rei que você vai conferir ao vivo aí na sua casa às 4 horas da tarde desse sabadão. Todo sábado tem futebol aqui na Difusora. Um grande jogo. Detalhe que as duas equipes cearenses que lideravam o Grupo A e Grupo B, né, no começo dessa rodada, jogaram mal. O Ceará jogou mal, o Fortaleza também. As duas equipes bastante criticadas aí, inclusive os dois treinadores, mas... eu repito, os dois vão se enfrentar no fim de semana e aí clássicos, geralmente os jogadores se superam, é uma outra história. Mesmo assim, mesmo com o resultado aí que você viu, que a gente formou agora há pouco, o Ceará ainda é líder do Grupo A com 5 pontos, o 13 também tem 5, vem em segundo, o CRB 4 pontos, houve empate no clássico lá em Alagoas, né? O 4 de julho também tem 4 e o Bahia também 4 pontos. Aí na sequência vem sexto, Confiança com 2, o Sampaio também só tem 2 pontos e o Santa Cruz lá embaixo com 0, foi a única equipe que ainda não pontuou de todas que disputam a Copa do Nordeste. No Grupo B, o Fortaleza lidera, mesmo com o resultado, eu repito, de empate no fim de semana, com 7 pontos. O Vitória tem 6 pontos, diminuiu agora a diferença. O ABC tem 5, o Altos tem 4 pontos. Em quinto, o Salgueiro com 3, em sexto, o CSA com 3, o Botafogo tem 3 também em sétimo. E na lanterna, o Sport Recife com 1 ponto, que ainda não jogou, como a gente falou, joga na quarta-feira. Vamos mudar de assunto agora, quer dizer, na verdade, a gente continua falando de esporte, mas... vamos falar do esporte local. Vários times brasileiros estão desfalcados por conta da pandemia, não é? O Imperatriz, que no ano passado teve jogadores que positivaram, mais uma vez enfrenta a mesma dificuldade, infelizmente. Veja na reportagem. Mais um problema surgiu no caminho do Imperatriz nas últimas horas. 9 pessoas do time testaram positivo para a Covid-19. Os jogadores Alisson, Ilailson, Walker, Patrick, Lesca, Denis, o auxiliar técnico Carlão, o preparador físico Rafael Alves e a assessora de imprensa Ananda Portilho, que já cumprem isolamento social e sentem sintomas leves. Essa é a segunda vez que um surto localizado de Covid-19 acontece no time do Imperatriz. Ano passado, na véspera da estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, 14 jogadores testaram positivo para a doença. Para evitar riscos de mais contágios, a Federação Maranhense decidiu, em conjunto com a Associação dos Cronistas Esportivos, proibir a presença da imprensa na cobertura de jogos e treinos no restante do estadual. Sem uma vitória no Maranhense na zona de rebaixamento, o Cavalo de Aço, apesar das dificuldades, quer se recuperar no campeonato. O campeonato ainda está iniciando, é claro que perdemos os 2 primeiros jogos, não queríamos, mas é um campeonato que temos total condição de classificar. O que é estranho é que a Federação Maranhense suspende os profissionais de imprensa de cobrir a partida num determinado estádio, mas como a CBF continuou liberando os jogos no mesmo estádio, na mesma cidade, os profissionais vão ser deslocados para cobrir uma outra competição. É estranho, né? Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. A todos um ótimo dia, você que vai sair de casa agora, muito cuidado, pista molhada, muita chuva, chuva intensa. A gente mostra imagens ao vivo da região do Calhau, onde iriam partir essa manhã os helicópteros levando vacinas para o interior do estado. São 2 pontos de partida, um do aeroporto e outro daí, do hangar do GTA, mas você vê que a visibilidade está comprometida, há um atraso, portanto, no envio dessas vacinas. A gente mostrou ao vivo aqui no Bom Dia. Amanhã tem mais, a gente se encontra 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Um dia abençoado para você, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.